Olá, vestibulando. Vamos então para nós continuar o nosso trabalho, né? Porque vocês sabem que dentro da área da educação, o trabalho nunca para. E aqui nós vamos trabalhar com vocês um assunto que normalmente ele aparece em quase todos os vestibulares que vocês prestam, que é deslocamento de equilíbrio. Vamos relembrá-los alguns tópicos que nós consideramos de extrema importância. Então vamos lá. Quando se fala em deslocamento de equilíbrio, quais são os fatores que alteram o equilíbrio? São 3. O primeiro deles trata-se de quem? Da concentração. Quando você aumenta a concentração, você desloca no equilíbrio no sentido de quê? De consumir o que você jogou. Quando você diminui a concentração, o que você faz? Desloca no sentido de refazer aquilo que você está retirando. Então nós colocamos aqui para vocês um pequeno exemplo, só para vocês terem um pouquinho de noção, ou melhor, relembrar aquilo que os senhores já conhecem. Então nós temos aqui a combustão do carbono. Então você observa que se no nosso equilíbrio nós aumentarmos a concentração de oxigênio, nós vamos deslocar o equilíbrio para a direita, no sentido de consumir. Se nós reduzirmos a concentração de oxigênio, nós vamos deslocar o equilíbrio para a esquerda, no sentido de refazer. Agora, vestibulando, não esqueça, sólido não desloca equilíbrio. Então, no caso, você pode tanto colocar quanto retirar carbono sólido. Ele não vai deslocar o equilíbrio, pois a concentração molar do sólido permanece constante. Um segundo fator que nós temos aqui é a pressão. Pressão total, não vá confundir com pressão parcial, hein? Porque a pressão parcial, ela é equivalente à concentração, e é só para substância gasosa. Pressão total, ela deve vir acompanhada de volume. Você deve ao quê? Alterar o volume do seu recipiente. Por que isso, pessoal? Porque é lógico, se eu aumento a pressão, eu vou reduzir o volume do recipiente. Se eu diminuo a pressão, no sentido quê? De aumentar o volume. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui 2 exemplos. O primeiro exemplo, observe que são 4 volumes nos reagentes e 2 volumes no produto. Se eu aumentar a pressão, desloco no sentido dos produtos, no sentido de reduzir o volume. Se eu reduzir a pressão, desloco para a esquerda, no sentido da expansão de volume. Agora, cuidado, vestibulando. Por quê? Não é porque o equilíbrio é gasoso que necessariamente a pressão vai deslocá-lo. Verifique o segundo exemplo. Quantos volumes nos reagentes nós temos? 2. E nos produtos? 2 volumes. Então, neste caso, a alteração da pressão não desloca este equilíbrio. Então, nós precisamos ter um certo cuidado na hora de trabalharmos estas situações. Olha, não existe gás no meu equilíbrio. Se não existe gás no seu equilíbrio, a pressão não vai interferir, como nesse segundo exemplo que aqui citei. E o terceiro fator que nós temos que vai deslocar equilíbrio é a temperatura. Não esquecendo, nesse caso, que além de deslocar equilíbrio, provoca-se uma alteração na constante de equilíbrio. Observe que se você aumenta a temperatura, desloca no sentido da endo. Diminui, desloca no sentido da exo. Então, na hora que você receber a equação, qual é o seu primeiro cuidado? Qual é o sinal do ΔH? Porque o sinal do ΔH é indicativo do processo. Então, se você verificar o ΔH como representei negativo, é sempre da reação direta. Então, a reação direta é exo, reação inversa é endo. E um detalhe, vestibulando. Ao deslocar o equilíbrio para o produto, você, além de deslocar esse equilíbrio, você vai aumentar a constante de equilíbrio quando o sistema atingir um novo estado de equilíbrio. Quando você deslocar para o reagente, o que vai acontecer? Você vai diminuir a constante de equilíbrio também. Então, aí está representado para vocês uma situação que nós esperamos que apareça. Certamente ela vai aparecer. Tenham todos uma boa prova.